Bom dia. Abram a apostila na página 56. Escrevam no alto da página o nome desta videoaula. 3P, correção, exercícios, energia potencial, trabalho, parte 3. Muito bem. Só que ficou faltando o exercício 8 da aula passada, a parte 2. Então voltem lá na página 48 e vamos terminar o exercício 8 que ficou faltando. Muito bem. Dê um pause na aula e leia, procurando entender o que diz esse enunciado do exercício 8. Muito bem. Então ele fala aqui que em uma aula de laboratório, para ilustrar o conceito de potencial elétrico, o professor de física fez a seguinte montagem. Duas cargas elétricas, Q1, Q2, separadas pela distância D. Aí ele escolheu um ponto, um lugar, esse lugar aqui, a uma distância D da carga 2. Muito bem. Em seguida, com medidas experimentais, os alunos verificaram que o potencial elétrico no ponto P, a uma distância D da carga 2, é nulo. Então, ele está dizendo que aqui no ponto P, o potencial... Pessoal, Q2 gera potencial lá, Q1 gera potencial lá. Então, a esse potencial que ele está se referindo é o potencial resultante. Então, ele está dizendo que o potencial resultante aqui é zero. Então, anotem lá. Com isso, os alunos concluem corretamente que a razão Q1 sobre Q2, ele quer uma razão entre Q1 e Q2, entre as cargas elétricas das esferas, vale aproximadamente. Pessoal, não é o caso aqui, porque ele deixou bem explícito do que se trata o problema. O problema se trata de potencial elétrico. Inclusive, ele forneceu a lei. Mas, daqui para frente, veja bem. Se ele dá um sistema de cargas para você, pessoal, esse sistema de cargas pode se referir à força elétrica, lei de Coulomb, campo elétrico, energia potencial elétrica, diferença de potencial ou ainda trabalho. Então é necessário que você fique bem atento ao problema, para você poder verificar qual lei, ou quais leis, né? Às vezes são necessárias mais do que uma, serão aplicadas na solução do problema. Então, muito bem. Para eu saber qual é o potencial, eu já sei que o potencial resultante no ponto P é zero. Como é que fica o cálculo do potencial resultante no ponto P? VR vai ser igual. A carga 1 gera potencial lá, V1 mais, e a carga 2 também gera potencial lá, V2. Essa é a expressão que você vai utilizar. Lembrando que você vai somar os potenciais considerando o sinal. Tá certo? Você já sabe que o VR é igual a zero, então nós temos que saber quem é V1 e quem é V2. Ok? Então vamos lá. V1. K. Pessoal, é necessário vislumbrar a matemática do problema, que vai acontecer. Ele não quer uma razão? Q1 sobre Q2. 0 é igual a esse mais esse. Então, provavelmente, você vai passar um deles para o primeiro membro,
vai ficar um igual ao outro, e sendo assim, na matemática final, algumas alguns valores serão cancelados. Um deles é o K. Então não é necessário agora você escrever o valor do K nesse momento. Se você escrever o valor do K agora, você vai ter que gastar um tempo escrevendo o valor do K, para depois chegar no final, cancelar isso daí. Então aqui é K. Q, estou calculando o potencial da carga 1. Q1 sobre a distância da carga 1 até o ponto P. Onde é que está a distância da carga 1 até o ponto P? Nós já usamos essa ideia anteriormente lá em campo de energia potencial elétrica. Campo elétrico. Olha a distância aqui. Essa é a distância 1. Então, por enquanto, aqui eu não tenho a distância 1. Então, nós temos que voltar aqui para calcular essa distância 1. Ah, mas eu não tenho os valores de nada. Pessoal, isso aqui é um problema literal. Considere uma carga Q1. Então, você supõe que sabe o valor dela. Há uma distância D da carga 2. Então, você supõe que sabe o valor dela. Há uma distância D. Então, ele deu esse valor. Esse valor vale D. Ok? Então, você conhece esse cateto, e quer a hipotenusa. Pitágoras. Lembraram? Então vai ficar D1 igual raiz quadrada de cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Então daqui sai que D1 vai ser igual raiz quadrada de quanto? D quadrado mais D quadrado. 2D quadrado? Então D1 vai ser igual a quanto? Raiz de 2, raiz de D ao quadrado. D. Ok? Então, voltando aqui, V1 igual a K, Q1 sobre raiz de 2D. Guarda. Vamos calcular V2. K, Q2, distância da carga 2 até o ponto P. D. Então aqui nós temos V2. Não tinha V1, não tinha V2. Não tinha V1, não tinha V2, mas agora nós temos. E o VR é 0. Então vai ficar 0 igual V1 K Q1 raiz de 2D mais... Pessoal, os dois potenciais são positivos, né? Ou não? Sim, porque Q1 é positivo, Q2 é positivo. Então, mais... Isso aqui é K. K, Q1. K, Q1. Ajeitei aí. Mais K, Q2 sobre D. Passa um deles para o primeiro membro. Vou passar K, Q1. Então vai ficar menos K, Q1 sobre raiz de 2D igual K, Q2 sobre D. Ok? Muito bem. Matemática agora. Continha. Posso cancelar K e K? Posso. Foi o que eu disse lá no início, moçada.
Para que escrever o valor de K aqui? Para que escrever o valor de K aqui? Se eu vou cancelar agora. E os Ds? Também. Então agora precisamos escrever isso daqui de tal forma que responda o que ele pediu. O que ele pediu? Q1 sobre Q2. Então espera aí. Q1 sobre raiz de 2 igual a Q2. Então passo o Q2 para cá, raiz de 2 para lá. Q1 sobre Q2 igual a raiz de 2, que é igual a 1,4. Positivo ou negativo? Que é menos. Tá certo? Então, menos. Por isso que a alternativa correta é a D de dado. Ok? Então agora voltem à página 56. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero recomendar a leitura desta conexão. Eu não vou cobrar. Isso aqui é a título de conhecimento. Ampliação do seu conhecimento. Ok? Mas façam isso depois com mais calma, com mais tempo. Vamos então ao exercício 13. Leia o exercício 13. Novamente, se for necessário, dê um pause no vídeo, leia, entenda, depois dê o play para acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. Bem, ele diz que tem uma carga geradora Q, pessoal, em torno dela existe aquela região onde, se você colocar uma carga elétrica, ela ficará sujeita a uma força elétrica, isto é, existe o campo elétrico. Ok? Ele escolheu dois pontos desse campo elétrico, ponto A e o ponto B. Pessoal, em termos de potencial, o que define o potencial no ponto? V é igual a K, Q sobre D, correto? Então o potencial depende da distância, por isso que eu vou ter um potencial em A e um potencial em B, ok? Observem que ele escreveu aqui, 5V. Então ele está dizendo que o potencial desse ponto A vale 5 volts. E o potencial desse ponto B vale 3 volts. E se eu tivesse considerado o ponto A nesse ponto aqui, ó, será que o potencial dele continuaria sendo 5 volts? Sim. Por que sim? A carga é a mesma, o Q é o mesmo e a distância é a mesma. Então, o que você está enxergando aqui, olha, essa linha e aqui essa linha, ou então se eu tivesse mais uma outra linha aqui intermediariamente, todos os pontos dessa linha estão com o mesmo potencial 5 volts. Todos os pontos dessa linha estão com potencial 3 volts. Por isso que isso aqui são chamadas de linhas, então anotem aí. Linhas equipotenciais. Tá ok? São linhas que possuem o mesmo potencial. Todos os pontos dela possuem o mesmo potencial. Aí, uma carga é colocada onde? Em qual ponto? Uma carga que se desloca de... Então ela é colocada aqui em A. Então aqui em A tem uma carga, então coloquem aqui Q, carga de provas, 2 microcoulomb. Sinais das cargas. Positivos. Se eu soltar essa carga, que está aqui no ponto A, ela vai continuar aqui, ela vai se mover, e se
ela se mover, ela vai se aproximar de quê ou se afastar de quê? Vai se afastar. Então a força elétrica vai levar a carga Q desse ponto A, dessa posição, para essa posição. Tá certo? Então a força elétrica vem aqui. Força elétrica está levando a carga desta posição para esta. Ora, se uma força provoca um deslocamento, ela realiza um trabalho. Tudo bem? E nós vimos lá na teoria que esse trabalho é dado por Q vezes U. E o que é U mesmo? Daqui para frente, em várias situações, eu vou dizer simplesmente DDP. E o que significa DDP mesmo? Diferença de potencial. Em resumo, entre esses dois pontos, A e B, existe uma diferença de potencial? Sim. Potencial aqui é 3, potencial aqui é 5. Como é que calcula essa diferença de potencial? Quando o corpo está se deslocando, quando a carga está se deslocando, o cálculo do U vai ser V D menos V para. Eu tinha definido lá na teoria maior potencial menos menor potencial. Mas quando a carga está se deslocando, quando a força está realizando um trabalho, é de onde saiu para onde chegou. De onde saiu para onde chegou. Tá ok? Então, muito bem. Ele quer o trabalho. Então, o trabalho é que eu tenho 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica. Potencial de onde começou. D para, do início. Início é o ponto A. E o potencial do ponto A é menos. Para onde? Para o ponto B. E o potencial do ponto B é 3. Então daqui sai que o trabalho é 4 vezes 10 a menos 6 joule. Positivo. Por isso que a alternativa correta é A. Agora espera aí. Vamos aproveitar para relembrar outras coisas. Esse trabalho é motor ou é resistente? Esta força está deslocando a carga de A para B? Sim. Então, nesse caso, a força elétrica realiza um trabalho motor. Ok? A força elétrica está deslocando o corpo, a carga. Por isso que é trabalho motor. E o trabalho motor é sempre positivo. Vamos ao 18. Leio o 18. 18 não, pessoal, 14. Leio o 14. O sistema representado pelo esquema está no vácuo. É só para dizer que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona Newton Coulomb em metro quadrado. A carga Q está fixa. Então é uma carga geradora de campo elétrico. E os pontos A e B estão equidistantes. O que significa equidistantes? Essa distância de A até a carga é igual à distância da carga até B. Se uma carga Q, uma carga de provas, for deslocada de A para B, então peraí. Então inicialmente a carga é colocada aqui em A. Então vai lá no A e coloca a carga. O trabalho. Olha que é o trabalho. Será igual a? Então lembrando
que o trabalho Q vezes U. Tá ok? Vamos lá. A carga Qzinho, ela vai espontaneamente de A para Q? Porque para ir de A para B, ela tem que passar por aqui. Ela vai espontaneamente? Não. Por que não? Sinais iguais, a força elétrica está atuando para lá. Tá certo? Então, espontaneamente, essa carga vai para lá. No entanto, ela tem que vir para cá. Então, será necessário que uma força externa... Então, vem aqui, pessoal. Uma força externa empurre a carga no sentido de quê? Então, quem está realizando o trabalho motor é a força externa. Eu escrevo aqui trabalho motor. Se o trabalho dela é motor, ele é positivo. Tem alguma força resistindo ao movimento? Tem. Então vem aqui. Quem é que está atuando para lá? É a força elétrica. O trabalho dela aqui vai ser motor ou resistente? Ela está resistindo, é resistente. Então, força elétrica é resistente. Então, eu escrevo aqui, força elétrica resistente. Aí escrevo aqui, trabalho da força elétrica negativo. Pessoal, isso aqui é diferente disso, olha. Aqui só tinha força elétrica atuando. Ela foi espontaneamente do A para o B. Sinais iguais repelem. Aqui uma situação forçada. A tendência da carga é ir para a esquerda. Mas, no entanto, ela tem que ir para a direita. Então, uma força externa tem que atuar. Então, essa força externa que está atuando é que realiza o trabalho motor. E a força elétrica, nesse caso, realiza o trabalho resistente. Ok? E daqui para cá? Ela vai espontaneamente de Q para B? Sim. Ela vai espontaneamente de Q para B. Porque aqui na carguinha agora, a força, então eu escrevo aqui, força elétrica. Ela vai realizar um trabalho motor ou resistente? Que o trabalho dela, da força elétrica, vai ser motor. Consequentemente, ele vai ser positivo. Muito bem. O que pede o problema? O problema quer saber o trabalho realizado pela força externa ou o trabalho realizado pela força elétrica? Essa é a questão. O trabalho realizado pelo campo elétrico. Quando ele fala o trabalho realizado pelo campo elétrico, é o trabalho espontâneo. O trabalho espontâneo é realizado pela força elétrica. Então ele está pedindo para você determinar aqui quanto vale o trabalho realizado pela força elétrica. É o trabalho resultante. Então lá no primeiro ano, trabalho resultante é a soma dos trabalhos. Então vou chamar trabalho A mais trabalho B, considerando sinal. Tá certo? Trabalho de A até a carguinha, até a carga Q. Trabalho da carga Q até a carga B. Trabalho da força elétrica. Só que de A até a carga Q, o trabalho é negativo.
E de B, e da carga Q até B, o trabalho é positivo. Então o trabalho resultante vai ser 0. Ok? Alternativa A. 15. Ele dá aqui uma carga geradora de campo Q. Tudo isso aqui, toda essa região ao redor é o campo elétrico. Aí ele considerou pontos. Esse ponto do campo, esse ponto do campo, esse ponto do campo, aqui e aqui. Tá ok? Então é claro, em função da distância, o potencial vai variando. Quanto mais próximo da carga, maior o potencial. Aqui, pessoal. Quanto menor a distância, maior o potencial. Quanto maior a distância, menor o potencial. Então, muito bem. E para analisarmos o que está acontecendo aí na afirmação 1, 2 e 3. O trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga de um coulomb de D até A, uma carga de um coulomb de D até A é D menos 1 joule. Então, 1. Trabalho é Q vezes U. A carga vale quanto? 1 coulomb. Como é que fica o cálculo do D para? De D, quanto vale o potencial em D? É o potencial dessa linha aqui, ó. E ele vale 0. Menos D para onde? A. E o potencial de A vale quanto? É o potencial dessa linha. E ele vale 1. Então aqui o trabalho vai ser igual a menos 1 joule. Então a primeira está correta. 2. O módulo do campo elétrico em C é maior do que em B. Campo elétrico E igual a K, Q sobre D. Campo elétrico é pela distância. Quanto menor a distância, maior o valor de E. Então o que ele diz aqui no 2 está certo? Campo elétrico de C. Campo elétrico de C é maior do que o campo elétrico de B. Tá? Correto. C está a uma distância menor. B está a uma distância maior. Então aqui também está correto. Pessoal, que eu estou correndo aqui porque o meu tempo de gravação está acabando. Ele já acabou. 3. O módulo do campo elétrico em D é 0. Então, peraí. Vai lá em D. É 0, tá certo? Não. O que está mostrando aqui não é campo elétrico. O que está mostrando aqui é potencial. É V. E não E. Então analisem pela lei do campo elétrico. K tem um valor, Q tem um valor, Qzinho tem um valor e D tem um valor. Então 3, o campo elétrico não pode ser 0. Tem que ser diferente de 0. Então aqui está errado. Então correto 1 e 2. Então vai lá na outra página, página 56, e assinale lá alternativa C de cebola. Ok? Tenham um bom dia.